O pior aconteceu, aquilo que a gente mais temia e que também não dá para dizer absolutamente de forma alguma que é surpresa. Depois do desastre que foi o Fluminense dentro e fora de campo, mas principalmente fora de campo na semana passada, depois da postura patética, absolutamente vergonhosa, desrespeitosa com a sua torcida, que a diretoria do Fluminense teve ao ceder para o rival, na verdade ao agachar para o rival daquela forma como fez, o cenário que se desenhava não era nada positivo, né? E eu temia bastante por esses dois jogos e sabia que se as coisas não acontecessem da melhor maneira, e obviamente eu estou falando de vitórias, o caldo ia entornar. E aí eu vou ser coerente com o que eu falei lá atrás, desde a última sexta-feira. A gente vai falar sempre, para analisar o jogo, vamos analisar o jogo. Os jogadores são responsáveis, o Zubeldia é responsável, todos eles são responsáveis. Todos têm parcela de responsabilidade nisso. Mas tudo isso que está acontecendo agora, que é a semana passada ela não acabou, a gente parece estar vivendo num looping, ela parece que, enfim, é apenas uma sequência de tudo que vem ocorrendo, da bola de neve que virou, as bizarrices protagonizadas pelo Fluminense desde a semana passada, tudo isso, uma crise que acabou caindo como uma bomba dentro do clube, é absolutamente implodindo consequentemente o trabalho que vinha sendo feito, com seus defeitos, com suas virtudes. Tudo isso é absolutamente responsabilidade da diretoria do Fluminense, do presidente Mário Bittencourt, do presidente Matheus Montenegro, do diretor executivo, do diretor-geral Mário Bittencourt. Vocês são responsáveis e têm que assumir essa responsabilidade. Isso que está acontecendo não é obra do acaso. Certas coisas não dá para subestimar no futebol. Ah, mas então quer dizer se o Fluminense não tivesse adiado o jogo com o Flamengo, o Lute, por exemplo, não estaria lesionado? Talvez sim. Ah, mas teria ganhado o jogo? Não sei, talvez. Como é que eu vou saber? Ah, mas ontem a história seria diferente? O Fluminense teria ganhado o Rivadavia? Como você vai saber? O que eu sei e tenho absoluta certeza é que tudo aquilo gerou um clima de tensão, de pressão, de insatisfação, de desgosto. O torcedor, ele saiu de tudo aquilo machucado. Ele veio para o Maracanã, quem veio aqui para o Maracanã hoje, veio, mas veio machucado. Veio com raiva, muitos. A derrota para o Rivadavia é como você... Vamos lá, né? Vamos no óbvio aqui, como todo mundo fala, cerejinha do bolo. Só vem para o grande finale de toda a aberração, de tudo que o time vem fazendo dentro e fora de campo. O Fluminense simplesmente... Aquele Fluminense que até pouco tempo é o Fluminense imbatível em casa, é o Fluminense organizado, é o Fluminense estruturado, é o Fluminense que sabe o que faz. Acabou. A gente olha, na verdade ele não acabou. Ele joga 15, 20 minutos, 30 minutos. Ontem aqui jogou 30 minutos. Jogou 30 minutos. 30 minutos que seriam suficientes para fazer 2-0, talvez encaminhar uma vitória. O Fluminense foi muito melhor que o Rivadavia nos 30 primeiros minutos. Fez o gol com o Arana, todo mundo participando, no meio de campo se movimentando, troca de passes, chances criadas. Mas de novo, né, vem o filme repetido. Cria, tem chance de matar o jogo, não mata. Não mata. E aí o que acontece? Chega uma certa hora que para de jogar. Eu tinha acabado de falar durante a nossa transmissão, olha, o Fluminense parou, deu a bola para o Rivadavia e eles vão fazer agora o que eles sabem fazer, que é jogar a bola na área. O gol saiu assim. Ou era assim ou seria de contra-ataque. E aí, depois que já tinha piorado no jogo, né, o Fluminense já tinha caído de rendimento. Depois que toma o gol, acabou. Equilíbrio, controle mental, zero. E aí a gente olha para o campo e não consegue ver absolutamente nada. Não sobra nada. O gol que o Fluminense levou, o segundo gol, é patético. É ridículo um time desse nível levar um gol daquela forma. É ridículo. O Fábio saindo quando poderia ter esperado a bola rápida, provavelmente bateria, nem que ele avance um pouquinho, a bola ali nas mãos dele, sai errado.
cabeceia, o Canóbio, uma cabeçada para trás, ajeitando a bola para o adversário, o Samuel Xavier, pé mole, 2, 3 chances para tirar a bola e os caras conseguiram levar aquele gol. E depois daí, não conseguiram fazer uma pressão sequer. Não, vamos meter uma pressão nos caras, uma abafa. Quando o Zubeldia mexe, piora ainda mais a situação, porque hoje ele decidiu, o Zubeldia tinha 2 caminhos, fazer ou colocar em campo um time mais burro, porém mais competitivo, ou entrar em campo, infelizmente, eu falo com pesar isso, hoje o Ganso é um ex-jogador em atividade, ele é um cara que está ali tentando, mas ele não consegue entrar no ritmo dos demais, não dá para ele mais. Óbvio que técnica ele tem, qualidade ele tem, nunca ninguém discutiu isso, mas não consegue. E ele entrou e, vamos lá, nos 30 minutos o Ganso participou bem do jogo, mas num todo, o que importa é o todo, depois. E aí? Só que o Zubeldia começa a mexer no time, entra Serna, aí entra Serna e Calma, um show de perebagem. É inacreditável a atuação do Serna, tropeçando na bola, apanhando. Cara, é surreal mesmo, é impressionante. Mas depois você vai criticar, aí joga, daqui a pouco joga aí, faz um gol, 2, 3 gols, joga bem a partida, aí não pode criticar. Tantas e tantas vezes já ouvi. Porque é jogador de altos e baixos, jogador mediano para baixo, altos e baixos. A atuação do Canóbio foi irritante. O Caxias custou 13 milhões de dólares. Não ganhou uma bola do zagueiro dos caras. Uma bola. O Joqueiro já entrou no segundo tempo e já teve uma cabeçada, quase fez o gol. O nosso meio de campo, e depois no intervalo, para piorar ainda mais a situação, a merda completa, saiu o Hércules. Que até agora, sinceramente, eu nem sei. Vou apurar isso depois, porque o Hércules saiu. Saiu o Hércules. Aí desanda tudo, porque o Bernal entra voltando de lesão, perdido, sem time, sem ritmo, não tem mais jogo, não tem mais time. Acabou. E aí, desculpa, o Zubeldia coloca em campo o Wesley Natan, um moleque de 17 anos. Não, que não dá para colocar moleque da base, não dá, porque é muito arriscado. Não tem como. Você pode queimar o garoto. Sabe o que acontece? Clube que não tem planejamento com base, clube que não tem, porque parece que Xerém não existe mais para o Fluminense, não tem um planejamento de transição, de preparação desses moleques, acontece isso daí, ó. Quando não tem mais ninguém, aí pega e coloca. Isso aí é correto? O moleque poderia ter sido expulso, inclusive. Isso aí é correto? É assim que o Fluminense vai aproveitar a sua base? Quando não tem mais ninguém? É igual os laterais. O Samuel Xavier ser titular hoje é um absurdo, nada justifica. Atuações patéticas, uma atrás da outra. Só hierarquia, só grupo, só velharia, só justifica o nome. Aí daqui a pouco machuca ou sai, aí o Guga machuca também, aí opa, Fidelis. Chega aí, Fidelis, resolve aí pra gente. É isso que a base do Fluminense está virando. Hoje foi mais, pra mim é covardia. Isso aqui que teve que hoje é covardia. Pega o moleque lá, vai lá e resolve. A porra desse jogo encrespado, jogo de Libertadores, vai lá e resolve. Isso pra mim é covardia. Bota o Alisson, bota o Otávio. Bota o Otávio, porra. Vai resolver? E aí, quando vai pra entrevista coletiva, num tom totalmente abatido, o Zubeldia não sabe. Ele não sabe o motivo. Olha aí. Sin duda, por los datos que estás tirando, es el momento de más dificultad, que tenemos que superarlo. Y los motivos, no sabría decirte. Creo que estamos disputando Brasileirao, es un torneo muy duro, y Copa Libertadores también. Entonces, tenemos que hacerlo mejor, sí, obvio. Entonces tenemos que hacer mejor, pero los motivos no sabría decírtelo ahora. Lo que sí, hablando del juego, de este partido puntualmente, tuvimos inseguridad en 2 jugadas puntuales que hizo que el rival se lleve los 3 puntos. Então, se ele não sabe, como a gente vai saber? Se ele não sabe, imagina a gente. Infelizmente, a sensação que dá é que ele está perdido. A sensação que dá é que ele está perdido. E ele não sabe, ele perdeu o controle, e ele não sabe como retomar o controle. E vou dizer, se fechar só com a liderança da velha guarda, não vai resolver, Zubeldia. Não vai resolver. Esse time do Fluminense precisa voltar a correr, precisa voltar a competir. Precisa ter a cabeça no lugar. O Fluminense hoje não tem um líder, não tem uma personalidade. Os caras fizeram gol
foram comemorar na frente do torcedor, ninguém chegou para dar uma porrada. Não tem. Hoje, infelizmente, não tem, assim, a gente olha e não consegue enxergar aquele time que dias atrás estava aqui jogando, ganhando jogos aqui, enfileirando vitórias aqui no Maracanã. O Fluminense hoje fez mais uma vergonha, um vexame, é patético. Desculpa, o Rivadavia está muito bem, ganhando o Campeonato Argentino, liderando, e pá, sensação. Desculpa, é um time inexpressivo, é um time minúsculo da Argentina que chegou aqui e os caras calaram o Maracanã e fizeram um maracanazo aqui. É minúsculo, o Laguaira não existe, é um time semi-amador. Mas aí vocês com soberba, não é soberba não, é realidade. A realidade é essa. Agora o Fluminense torna tudo patético. Torna tudo esse show de ridículo. É bizarro perder pontos como o Fluminense perdeu. É um início de Libertadores bizonho, pavoroso e assustador. É o início de Libertadores do Fluminense. Se não acordarem para a vida, em breve vai ser tarde demais. Agora vão ter que pontuar na Argentina, vão ter que ganhar na altitude e ter Campeonato Brasileiro no final de semana, amigos. E aí, como é que vai ficar? Com esse clima? De novo, eu queria só parabenizar, para fechar aqui, parabenizar a diretoria do Fluminense pelo trabalho que vocês fizeram, que nem o rival, nem o maior rival, nem todos os rivais juntos seriam capazes de fazer um trabalho tão espetacular, bem feito, bem acabado, como vocês fizeram desde a semana passada. Mas puta que pariu, se pegar o cara que mais odeia o Fluminense na face da terra, eu acho que nem ele conseguiria arquitetar algo tão diabólico como foi isso daí. Cara, é muito cansativo. Então, parabéns. A responsabilidade não é só de vocês, mas é muito de vocês. Muito. Não é pouco não, é muito. Agora, lidem com isso daí. Coloquem as coisas no lugares. Vamos ver. Vai sair dessa como? A torcida, estamos curiosos para saber. Vamos ver. Vamos resolver agora o problema que criaram. Um abraço, na medida do possível, né? Deixa aí seu like, seu comentário, a gente vai falando ao longo do dia, porque vai ter mais repercussão dessa derrota aqui no Maracanã.